Eu tenho uma pergunta para te fazer. Presta atenção que eu quero que você pense e relembre como é que foi a tua infância. Imagina aí de mais ou menos 1 ano até os 7, 8 anos de idade. Os teus pais, eles pegavam pesado com você? Se você fazia 10 coisas certinhas e aí a 11ª você fazia errado, era uma loucura? Era uma tortura, um xingamento? Os teus pais, eles pegavam pesado, chamava de burro, de imbecil, tinha aquele palavreado difícil. E aí você vai ficando mais velho, isso vai gerando um trauma, né, se você não trata. E o tal do trauma tem um nome, se chama perfeccionismo. O perfeccionismo acontece na vida adulta quando você, quando criança, achava que você só era amado se você fizesse tudo certo. Então, o amor dos teus pais, ele vinha através da performance. Se você era uma pessoa que performava bem, que você fazia tudo certinho, tinha lá todas as suas tarefas, ok, você era amado, recebia elogio ou não recebia xingamento. E aí, quando você cresce com esse medo de falhar. Então, por exemplo, pessoas que têm medo de falar em público, igual estou falando aqui em público, por mais que não tenha uma plateia na minha frente, existe uma câmera e eu sei que serei vista. Essa questão do falar em público, o medo de verdade, o que esconde, está por trás, é o medo de falhar em público. Por quê? Quando você era novo, você só se sentia amado se você não falhava. Então a gente começa a virar adultos que têm muito medo de falhar e medo de errar. E qual é o problema disso? É que o tal do perfeccionismo, ele vai bloquear a gente de fazer muitas coisas. Então, quando a gente se coloca como perfeccionistas, e às vezes a gente gosta desse título, né? A gente honra. Eu sou muito perfeccionista. Eu não gosto que seja assim assado porque eu sou perfeccionista. Isso vai começar a atrasar a nossa vida, porque nós nos tornamos pessoas muito controladoras, que tudo precisa ser da nossa forma, do nosso jeito, porque a gente tem o medo da frustração, então o controle, esse excesso de controle é medo de frustração, porque a gente às vezes fica com medo, não sabe lidar com a frustração. Então eu prefiro não me frustrar. Eu prefiro que tudo seja feito por mim ou da minha maneira. E o medo de falhar. E quem tem medo de falhar não cresce, não prospera. Por isso é que eu separei para vocês aqui, ó, 5 dicas, porque eu também quero que esse vídeo seja bem prático. E eu vou comentar com vocês as 5 dicas que é pra gente lembrar do que a gente precisa fazer para parar com essa história de perfeccionismo. Dica número 1. Pare de pedir autorização emocional para existir. Essa dica é uma dica muito importante, porque como eu expliquei para você lá no começo, os nossos pais, eles são a figura central da nossa vida quando a gente está em formação de ego. Então, dos 7 anos para baixo, né, até ali mais ou menos esse setênio, nós estamos em formação de ego. Quando a gente bate o setênio, acontece uma disruptura e a gente começa a entender que somos uma figura na Terra. Então, o eu agora entendo que eu existo. Só que para eu saber que eu sou uma pessoa, que eu existo, eu preciso ter base. E a base quem me deu foram os meus pais. Mas antes de continuar com esse tema, eu gostaria de pedir para você que, se você não for inscrito no canal, se inscreve. E se você ainda não deixou o seu curtir aqui, clica no botão que isso vai ajudar muito o canal a crescer. E sobre perfeccionismo, manda esse vídeo para aquela pessoa que bate no peito e fala: eu sou muito perfeccionista. Ou alguém que você se lembra que não consegue fazer as coisas e prosperar, porque fica atrás, se escondendo atrás do perfeccionismo. E os nossos pais, que são essa figura central de controle, às vezes eles querem que a gente seja da forma que eles querem. Se o seu pai sonhou que você seria um advogado, se o seu pai sonhou que você seria um médico, se o seu pai criou, sonhou um futuro para você, você sente que você precisa corresponder às expectativas dele. Mas, porém, entretanto, todavia, na maioria das vezes, para que a gente seja feliz, a gente precisa romper com isso. Porque nem sempre, e na verdade quase nunca, o sonho dos nossos pais é o nosso sonho. E para que nós consigamos essa felicidade, a gente precisa ter coragem de largar e seguir. E isso vai entrar um ponto importante, que é o elogio
e a crítica, elas precisam ter o mesmo peso dentro do nosso cérebro. Porque se nós somos pessoas que damos muito valor aos elogios que fazem, e quem não gosta de receber um elogio, né? Eu mesmo sempre peço para vocês deixarem aqui comentários no canal. E quando eu recebo um comentário falando que os vídeos estão ajudando, eu fico muito feliz. Mas eu tô tentando trabalhar para que cada vez mais eu não dependa disso para avançar. Apesar de eu gostar muito, e eu fico sempre muito grata e me ajuda sim a avançar. Eu coloco na minha cabeça que isso não precisa ser um fator determinante, porque e se ninguém me elogiar? A maioria das pessoas assistem os vídeos e não comentam nada. Eu não sei se eu tô ajudando ou não, mas e se isso me parar, me frear? Que é que eu vou fazer? Eu acabo virando uma pessoa que não tem identidade, porque eu preciso o tempo todo que alguém fale pra mim, ó, tá indo bem, ó, vai lá, arrasou. Então, se de repente eu precisar muito disso e não tiver, é claro que eu vou ficar estacionada. Então, é importante que os elogios, eles não tenham domínio sobre a gente, que a gente não precise disso para avançar. E ao mesmo tempo que a gente tira o botãozinho, a gente desliga o botãozinho do eu preciso de aprovação, ao mesmo tempo, essa é a mesma linha que a gente desliga o botãozinho da crítica. Então, se de repente, por um acaso, alguém me faz uma crítica e aquela crítica ela não vai de encontro comigo e eu sinto que eu não preciso usar aquela crítica para nada, se eu não sou uma pessoa apegada a elogios, aquela crítica também não vai fazer diferença na minha vida. A não ser que realmente eu pense, não, tudo bem, isso aqui eu preciso arrumar, vai ser bom para mim. Caso contrário, por que é que aquilo vai ser relevante? Do mesmo jeito que eu não preciso de aprovação para avançar, eu não preciso da desaprovação para estacionar. Então eu gosto desse pensamento, eu gosto dessa sacada e entra bem a lei da polaridade, né? Que eu comento em alguns vídeos aqui do livro O Caibalion. São duas polaridades de um mesmo ponto. É como uma nota de violão, por exemplo. Você tá com aquela corda. Se você afina muito a corda, ela não vai fazer um dó, por exemplo. E se você desafina, ela também não vai fazer o som que você quer. Então, para que isso esteja afinado, alinhado, precisa estar equilibrado. E o equilíbrio, nesse caso, é o básico, é o zero. Nenhum dos dois pode e precisa nos afetar. Segunda dica que eu tenho para dar para você sobre este tema é: o seu cérebro, ele aprende no movimento, não na teoria. Ninguém aprende equilíbrio parado. Então, tudo isso que eu tô falando para você, você pode ouvir e assimilar cognitivamente. Mas você só vai entender de fato o que eu tô falando se você for para a prática. E qual é a prática? A exposição. Então, muitas vezes você pensa que você é perfeccionista e que as coisas elas não dão certo na sua vida porque você quer que tudo seja feito muito certinho. Mas como é que eu venço isso, Bruna? Eu tô te ouvindo, mas eu não sei, eu não consigo. E aí, onde você vai precisar ter a coragem de meter as caras. Você vai ter que fazer as coisas do jeito que você imaginou. E aí, na hora que você viu que não tá do jeito que você imaginou, porque não vai ficar mesmo, você vai falar, cara, põe pra tocar mesmo assim. E aí, no meio do caminho, você vai endireitando tudo. Porque leva um tempo. Se você for pensar bem, a primeira vez que você dirigiu na sua vida, exemplo, um clichê. A primeira vez que você dirigiu na sua vida, eu aposto que você teve muito medo. Você dirigiu parecendo não sei o que, não conseguia dar conta de olhar para o retrovisor e olhar para lá e ver semáforo. Comigo mesmo foi assim. Foi um terror. E hoje eu me sinto uma asa do volante. Então é isso. A primeira vez que você foi estacionar, eu aposto que para você foi muito difícil e de repente você consegue. E por quê? Porque você vai aperfeiçoando. Então, o sistema de aperfeiçoamento da vida, a gente vai ganhando no caminho, com horas e mais horas de experiência. Então, por exemplo, você pode me ver aqui no vídeo e você pode falar assim: "Ah, eu gostaria de fazer um vídeo desse". E aí eu te pergunto: "Por que não faz?" Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem pouquíssimos inscritos aqui no canal, mas eu
gosto realmente de fazer isso hoje em dia, porque eu sinto que eu me expresso aqui no canal. E isso para mim é importante. Eu busquei algo e tô buscando, né? Vou buscar cada vez mais fazer mais dinheiro aqui no YouTube, mas eu tô acima de tudo transbordando, porque eu aprendi muitas coisas aqui no YouTube. Então, de repente, você pode falar, cara, eu queria também fazer isso, mas eu não consigo. E não consegue por quê? Eu sou uma pessoa que comecei, né? Tô no começo ainda. E tô aqui com a cara e com a coragem. Eu não sei se é bom ou não. Eu não sei se te agrada ou não. Mas eu tô me divertindo fazendo isso aqui. Isso me gera um desafio de querer melhorar. E aí, de repente, no começo eu não assistia os meus vídeos, porque eu tinha um pouco de vergonha. Eu me ouvia falando, às vezes eu achava meu tom de voz ruim, que eu gritava muito, e barará, e biriri. E hoje eu ouço os meus vídeos, eu consigo assistir os meus vídeos e pensar, eu tô sentindo que eu tô melhorando, eu tô sentindo que eu estou avançando. Então, se eu consigo, você também consegue. Você não precisa de muitas coisas para começar. Você vai melhorando e aperfeiçoando no meio do caminho, pode ter certeza. O que você precisa é dar o start. Terceira coisa que eu quero te falar, o perfeccionismo, ele ama o controle porque ele morre no caos. Vamos pensar o seguinte, ó, o seu cérebro, ele foi treinadíssimo durante todos esses anos de humanidade na Terra, ele foi treinado para manter-se vivo. Não quer sair da zona de controle, não quer sair da zona de conforto, porque o desconforto e o descontrole causa uma coisa terrível no cérebro. Gera até um pouco de ansiedade, aquela sensação de luta ou fuga, que é um sistema lá no nosso cérebro que ativa um sininho chamado amígdala, e essa amígdala, ela fica excitada e nós começamos a ter essa sensação de luta ou fuga, que gera até friozinho na barriga, a perna fica trêmula, a mão, a gente começa a ter espasmo. Então a falta do controle gera até mesmo essa sensação de luta ou fuga, para você ver que o nosso medo, que é a nossa ansiedade, ela não é só psicológica, mas ela é também fisiológica. A gente consegue sentir no nosso corpo. E hoje em dia, a gente não precisa mais correr de urso, a gente não precisa mais correr de leão. Mas esse sistema, ele ficou aqui na nossa cabeça. Então, para você entender, durante todos esses anos de vida na Terra, de humanidade, nós ganhamos de brinde, hoje em dia, nós como humanidade, ganhamos de brinde essa memória. Então, o nosso cérebro, ele tem a memória de querer se manter vivo e para que ele se mantenha vivo, ele precisa estar confortável. As coisas previsíveis são maravilhosas. Eu mesmo, hoje em dia, eu tenho uma aluna que nós estávamos conversando e ela me contou que ela não consegue assistir um filme que vai causar uma sensação de impacto nela, que ela não consegue assistir uma série ali, que de repente ela não sabe muito como vai terminar. E vai acontecendo isso porque a gente vai ficando com essa sensação de eu preciso de previsibilidade. A previsibilidade, ela vai garantir a nossa sobrevivência dentro do nosso cérebro. Mas a nossa mente, que está dentro do cérebro, mas que não é o cérebro, a nossa mente precisa romper com isso. A nossa mente consciente, que é mais ou menos ali, ó, dormir. Dormir para onde eu vou? A galera do Gil, a galera da luta. Essa galera, quando ela é apagada, fica inconsciente. O corpo dela tá ali, nós estamos vendo. Cadê a consciência dessa pessoa? A consciência é a mente. Essa nossa mente, essa nossa consciência, ela tem que lutar com o cérebro, que é zona de conforto. A previsibilidade para o cérebro é maravilhosa, mas para a mente é péssima. A consciência precisa de novos desafios. A consciência, para evoluir, precisa de novas tretas. Então, quanto mais a gente corre dos desafios, isso vai deixando com que a nossa mente adoeça. E existem muitas doenças que são psicossomáticas, principalmente a partir disso. Então, é uma coisa que é importante. O caos, o imprevisível, é necessário para a evolução da nossa consciência. Então, se a gente quer ficar só na nossa zona de conforto, deitado, ninguém fala comigo, não mexe comigo, isso adoece. E para que a gente consiga evoluir, a gente precisa tomar risco.
Vamos para a nossa quarta dica. Perfeccionismo também é ego. Porque o que acontece? Nós temos muita expectativa em cima de nós mesmos, às vezes. E essa história de perfeccionismo também é ego, é que nós queremos bancar uma imagem o tempo todo, que é uma imagem que eu já contei pra vocês, de eu sou uma pessoa que eu nunca dou mancada com ninguém. Eu sou uma pessoa que você vai ver que eu sempre estarei do seu lado. E isso acontece muito em amizades, né? Ou acontece no trabalho. Tem uma aluna, por exemplo, que ela sofre muito com essa história do perfeccionismo, porque ela não quer que ninguém pense mal dela nunca. E, gente, cai naquela primeira dica que eu te dei. Se você precisa tanto da aprovação das pessoas, você acaba que não desenvolve certas coisas. E não é que você vai fazer tudo nas coxas. Mas se você precisa da aprovação do outro, se você tá ali ligada que o outro tá sempre te olhando, você não consegue relaxar. E às vezes você acaba pegando um cargo, um fardo que não é seu. Como, por exemplo, levar muito trabalho para casa. Porque nessa de não conseguir falar não, você não consegue falar para a pessoa, ó, isso aqui tá muito pesado para mim. Isso aqui eu preciso de ajuda. Você nessa de ficar com um ego do perfeccionismo muito grande, com medo de parecer fraco, fraca, você não fala para a pessoa o que é que você quer, o que você pensa. Então é importante que você vá rompendo com esse padrão de soberania e tá tudo bem. Se permita ser julgado, por mais que você não sabe o que estão pensando sobre você. Você não sabe se estão pensando bem ou mal. Mas se permita ser julgado. Se permita entrar na roda e pensar assim, cara, é isso aí. Gostou, gostou. Tá custando o quê pra você? O que que é que tá custando? Você chegar e dar tua cara a tapa para as pessoas. Mas, lembrando, isso é um treino. Eu posso falar isso para você assim, ó, com propriedade, com propriedade. Eu tive muito problema e muito medo de julgamento quando eu comecei a fazer os posts, principalmente no meu Instagram. Aqui no YouTube eu tive alguns problemas, mas eles não foram tão grandes quanto lá no meu Instagram. Por quê? Porque lá tinha mais gente que eu conhecia. Lá eu tinha certeza absoluta que certas pessoas iriam me julgar. E de fato, era óbvio, né, que elas estariam me julgando. E sabe o que eu fiz? Quando eu comecei a perceber que determinadas pessoas iam me julgar e eu tinha medo dessas pessoas, eu fiz uma coisa. Eu me coloquei em um desafio, eu me coloquei em um risco por conta própria. E eu não tô sugerindo pra você fazer isso, mas eu vou te contar o que eu fiz. Eu raspei uma parte aqui do cabelo, ó. Sabe quando algumas. A Fernanda Lima uma vez usou, sabe quando algumas meninas raspam? Eu raspei aqui uma parte do cabelo e cheguei nessa pessoa, que no caso ela era minha aluna. Cheguei nessa pessoa e mostrei. E eu senti ali, ó, todo o julgamento dela. Eu pensei, me julga, você vai me julgar e eu tô disposta. Eu tô disposta a sentir o desconforto do seu julgamento. Porque quando eu vou lá pras redes sociais, eu tenho medo de postar. Porque eu acho que você vai me julgar. Isso tudo na minha cabeça, tá? Eu pensava, eu tenho medo, eu acho que você vai me julgar. E ela estava julgando mesmo, não é verdade, meus amigos? E aí eu cheguei com a cabecinha raspada aqui, ó, e pensei, vai, mete marcha. Taca ali pau nesse carrinho de julgamento e eu vou sentir. E vou lidar. Foi isso que eu pensei, eu vou lidar com tudo que eu preciso. E isso foi me destravando para eu conseguir ir fazendo os posts lá no Instagram, falando mais com as pessoas e finalmente começar a vender. Então, o medo do que vão pensar é ego. Perfeccionismo é ego. É quando a gente se coloca em uma posição de não quero que me julguem, não quero que pensem mal de mim. E posso falar uma coisa pra vocês do fundo da minha alma? Sempre vão falar mal da gente. E sempre vão falar bem. E é por isso que nenhum dos dois comportamentos das outras pessoas podem nos afetar. Se a gente é bem visto, muito que bom. Se não somos, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? Os meus sinceros, muito obrigada. Mas nem era essa palavra que eu queria usar, era uma palavra que começa com F. Os meus sinceros, dane-se. E a quinta dica que eu quero te dar é não fuja do caos, mas escolha as suas batalhas. Você precisa escolher qual caos vale a pena. E é aí onde eu quero chegar num ponto importante.
Eu moro aqui numa casa de condomínio e são 4 casas, é um condomínio fechado que são 4 casas. E essas 4 casas são casas pertinho uma da outra, né? Tem um espaço grande aqui na frente de quintal, mas não tem síndico. Eu sou a moradora mais antiga daqui e quando eu vim morar aqui, não tinha síndico, não tinha, não tem um responsável, um supervisor por nós. Então nós ditamos as regras e a gente escolhe o que vai acontecer aqui. Somos 4 casas, é pouco, né? Só que eu comecei a ter um pequeno problema com uma das vizinhas. Por quê? Porque essa vizinha, que foi no caso a última vizinha que ela chegou aqui, ela chegou agora, ela chegou há pouquíssimo tempo, né? Acho que tem uns 3 meses que ela mora aqui, e ela é uma senhora de idade. E ela chegou numa pegada assim: vou pintar e bordar aqui, vou fazer tudo. E ela começou a fazer tudo aqui no condomínio, sem falar nada pra ninguém. E via um negócio que ela não gostava, trocava. Via outra coisa que ela não gostava, tirava do lugar, sem comunicar os vizinhos. E aquilo começou a me incomodar um pouco, mas eu pensei, gente, tá tudo bem, eu solto esse controle, né? Desde que isso não me incomode profundamente, não entre aqui em casa ou não afete nada relacionado a mim, de fato, eu não vou falar nada. E ela começou a trocar tudo, trocar tudo, trocar tudo. Ok. Chegou um belo dia onde ela esqueceu o portão daqui de fora aberto. E na verdade é a terceira vez que acontece isso. E nisso, quando a minha outra vizinha viu, foi comentar. E ela colocou a culpa no portão e disse que o portão estava com um problema. E na verdade todos nós temos o controle do portão e estava tudo certo. E aí ela falou: olha, é o seguinte, o portão tá com um problema, o portão tá com um problema, bateu o pé que o portão estava com um problema e pediu para que fosse feita uma revisão no portão, de trocar o portão e trocar o motor do portão e bababá e babá. E aí nesse momento eu falei: opa, peraí. Se eu deixar que as coisas continuem dessa forma, vai ser um problema, porque aí afeta o meu bolso. E aí, nesse momento, foi que eu pensei: fugir ou não fugir do caos? Vou dar a minha opinião, vou falar o que eu penso ou não? E aí eu pensei: vale a pena eu entrar neste embate? Porque eu sabia que viraria, né, um embate. Vale a pena eu entrar. Por quê? Porque vai ser uma coisa que vai acontecer muitas outras vezes, né? Assim como já vem acontecendo. Só que dessa vez, de repente, vai ficar um pouco mais caro. E aí já realmente me interfere. E aí eu pensei: dessa vez eu preciso. Eu não sou uma pessoa que costuma reclamar, né? Mas eu pensei: dessa vez eu não vou correr, eu não posso correr desse atrito. Porque eu sabia que viraria, né? E é uma decisão que a gente precisa tomar. Então, de repente, ali a minha imagem de que nunca reclama de nada, a minha imagem de que, ai, tá tudo bem, eu pensei: é isso, eu não gosto mesmo de reclamar, eu não gosto de ser vista como uma pessoa que reclama. O meu marido mesmo também é essa pessoa, a gente sempre evita. Mas em certos momentos é isso. Eu preciso deixar minha reputação de lado porque esse caos vai valer a pena eu comprar. E de fato foi o que aconteceu. Eu entrei consciente nisso, né? Dei a minha opinião, expressei, falei que achava que não era importante fazer a troca do portão, porque o portão tava bom. E aí, aquele rolo que vocês já devem imaginar. E aí todo mundo veio, né? A galera do condomínio realmente falou: não, então é isso, não, tudo bem e tal. Porque ninguém queria se indispor, né? Ninguém quer fazer isso. E nós aqui, graças a Deus, nós somos pessoas bem tranquilas. E ninguém quer se expor. Ninguém quer ser o chato, né, que vai falar, né? Às vezes as pessoas são. Eu conheço pessoas que não têm problema nenhum em fazer. Então, são os dois polos da mesma moeda. Tem pessoas que não gostam de forma alguma de deixar passar, porque sente que a reputação vai ficar ameaçada. Tipo, estão passando por cima de mim. E é uma questão de autoestima. E aí vem pro polo da mesma moeda, que é: se eu não falar nada, vai ser um problema também. Então eu acho que a gente precisa pensar muito bem qual que é a estratégia que a gente quer tomar e, de fato, certas coisas elas vão precisar
sair do nosso controle, sair do nosso perfeccionismo. E tem uma analogia que eu gosto muito, muito mesmo, que é, quando a gente é criança, nós não sabemos andar. A gente engatinha, daqui a pouco a gente cai, vai pro canto e vai de novo e cai de cabeça e bate a cabeça e bate de um lado e bate do outro. E essas pancadas que a gente vai tomando, esses trancos que a gente vai tomando na nossa vida, isso vai ensinando que se a gente cambalear muito para um lado, a gente vai cair. Se a gente cambalear muito para o outro, a gente vai cair. A gente precisa manter o equilíbrio. O cérebro aprende a manter esse equilíbrio. Nós não fazemos isso de forma consciente. É um aprendizado. Cada tombo que a gente toma, cada queda, cada solavanco, cada trepidada que a gente toma da vida, ajuda a gente a ficar de pé e não cair mais daquela mesma forma. Nós vamos caindo de várias outras, que é para que a gente aprenda a ficar em pé. Mas aquela forma, a gente não cai mais. E depois de 33 anos de idade, digamos que são aí 32 anos andando, eu ainda continuo tropeçando. Então, pode ter certeza que o perfeccionismo é algo que está só dentro da nossa cabeça. Às vezes a gente não quer ser visto falhando, às vezes a gente não quer ser visto errando, às vezes nós não queremos entrar em um embate, explicar o que a gente quer, porque a gente tem medo de se descontrolar. E a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com o que as pessoas pensam, para lidar com o que vão falar, para lidar com o que vão pensar. E isso não significa que a gente precise ficar triste com tudo isso. Inteligência emocional é muito mais do que a gente esconder emoção. Não é sobre isso. É sobre a gente perceber ali, vão falar de mim, não tá perfeito, não tá do jeito que eu quero. Ou, putz, entrei ali num conflito, num pequeno conflito. E pequenos conflitos são bons para não gerar um conflito enorme ao longo do tempo, né? A gente precisa ter gestão de recursos emocionais. Então, tudo isso que vai acontecendo, a gente precisa entender, opa, peraí, eu topo, porque isso vai me fazer crescer. Eu topo que, de repente, eu me coloque em uma situação onde eu preciso ter um comportamento emocional maduro. Às vezes a gente corre de situações como essa, porque vão gerar um gasto de energia muito grande, e geram mesmo. Mas o crescimento, conforme a gente vai prosperando, a gente vai precisar ter esses gastos de energia. A gente começa, de repente, ali, não mora mais com a sua mãe, aí você vai morar sozinha. Aí você conhece alguém, você casa, você tem que ter uma gestão de emoção ali com o teu cônjuge. Aí você tem um filho, você tem empresa, você cresce na sua empresa, você vai fazendo coisas onde você vai ter que aprender a gerir emoções. Essa gestão de emoção, ela precisa estar sempre ligada a uma inteligência emocional. E o perfeccionismo, com certeza, não vai ajudar. Porque quando a gente é muito perfeccionista, a gente não gosta que pensem mal da gente ou julguem a gente. E às vezes a gente acaba entrando num vitimismo também. E aí onde até os nossos casamentos eles ficam ruins, porque se de repente eu sou a perfeita, eu não erro, então eu não consigo ter uma conversa franca com meu marido, porque eu nunca assumo que tô errado. Eu nunca assumo que tô errada. Eu nunca consigo agradecer, falar obrigada, você fez um ótimo trabalho. Essa sua ideia, ela foi genial, foi maravilhosa, porque falta em mim essa autoconfiança de elogiar o outro. Por quê? Porque algumas pessoas, em seu perfeccionismo, pensam que se elogiar aquela pessoa, eu vou me diminuir. Então é sempre uma questão de autoestima. É sempre uma questão de eu preciso me equilibrar. Quanto mais equilíbrio a gente tenha entre a autoestima, entre a gente se sentir autoconfiante, que a gente não seja pessoas arrogantes, mas que a gente se sinta autoconfiante. Quanto mais a gente tiver isso, melhor vai ser a nossa vida, porque aí a gente vai, com certeza, na autoconfiança, ouvir o que o nosso cônjuge tem a dizer de nós. Na nossa autoconfiança, a gente vai conseguir explicar para o vizinho o que é que a gente quer. E mesmo que o vizinho não seja ali dos mais conscientes, a gente consegue ouvir o que ele está falando e filtrar, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se valer a pena, né? Porque às vezes não vai valer.
Às vezes não vai fazer diferença na sua vida nenhuma o que tá acontecendo ali. Então, não gasta energia com isso. Mas se você perceber que vai ser bom pra você, converse. Entre em conversas. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de ser julgado. Não tenha medo do que vão pensar de você. Porque tudo isso é só lorota da sua cabeça, lorota do seu cérebro, tentando preservar você e tentando fazer com que você se sinta amado, igual lá na sua infância. Tá certo? Então eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado, porque conhecimento é poder. Então todo esse conhecimento que eu te passei agora é munição para você ir introjetando, mas não pode ficar só no mundo das ideias. Isso precisa vir para o mundo real. E a única forma de vir para o mundo real é quando você age, é quando você se expõe, faz a parada acontecer. E tem um vídeo aqui de PNL, uma reprogramação que eu deixo aqui gratuita para você conseguir ter força e coragem para você se desvincular destes medos, que são medos que nem existem, né? Na verdade, todos os seres humanos têm isso, mas que a gente tem que se desvincular cada vez mais. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha tido proveito. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.